Então, por favor, Oswaldo, pode fazer a leitura. Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Apregoa as vantagens de uma vida sadia, estimulando os companheiros a experimentá-la. Divulgam-se com entusiasmo as excelências dos prazeres estonteantes, dos gozos desgastantes, dos excessos aniquiladores. Não se comentam, todavia, com o mesmo ardor, a decadência dos ases e campeões do sexo desalinhado, a alucinação dos que viveram as experiências embriagadoras, os vitoriosos considerados manchetes de jornais e revistas, sucessos de rádio e televisão de ontem, hoje estão no ostracismo e na queda, esquecidos e desprezados, substituídos por novos joguetes do mercado da loucura. Vive com saúde moral e demonstra aos outros quanto isto é bom. E se mostra muito a nossa realidade atual, né? O quanto somos bombardeados, né? Pelas mídias, pela televisão, pelas redes sociais, com a decadência moral, né? E nos convida, né? A seguir os caminhos de Cristo, né? A seguir os caminhos da boa moral aí que nos ensina a doutrina. É isso que eu entendi. Obrigado, Oswaldo. Vamos dar nossa prece, por favor. Oi, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade. Então, vamos elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, agradecemos imensamente por estarmos aqui nesta noite, nesta sala de aula, reunidos para mais o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, com auxílios dos espíritos superiores. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor proteja todos aqueles irmãos que não puderam até o momento entrar na sala para o estudo. Se não puderem entrar, que na próxima semana estejam conosco e que recebam de onde estão as nossas boas vibrações, nossos melhores sentimentos. E, Senhor, te pedimos também que possamos tirar o melhor entendimento, o melhor proveito das leituras que fizermos aqui, dos comentários que cada um colocar, porque esses comentários são muito, nos ajudam muito, esclarecem, né, nossas dúvidas. Então, que possamos tirar o melhor desse estudo desta noite e que possamos aplicar o que entendermos aqui, aplicar em nosso dia a dia, aplicar os seus ensinamentos, né, em nosso dia a dia, em contato com outros irmãos, que possamos refletir sempre, Senhor, e que tenhamos sempre ânimo para estarmos aqui. Agradecemos imensamente a disponibilidade do Mauro e do Valdenir para nos passarem, né, seus conhecimentos e as suas famílias também, que deixam, que eles deixam um pouquinho para poder passar para a gente o que eles sabem, né, o entendimento que eles têm. Então, Senhor, muito obrigada. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Contigo aí, Carlos. Ok, Carlão, vamos lá. Só lembrando, nós vamos começar o que? O item 18, para pedir corrigenda de um defeito. Antes de mais nada, antes de fazermos uma prece para corrigir os nossos defeitos, nós precisamos conhecer os nossos defeitos. E aí vamos mais uma vez bater na tecla que a gente bate aqui praticamente toda semana. Eu, Mauro e todos os palestrantes, acho que espíritas, têm essa tecla como especial.
a tecla do autoconhecimento. Então, nós, para pedirmos uma corrigenda, precisamos entender que temos essa dificuldade a ser corrigido. Isso é um trabalho de autoconhecimento, um trabalho que nos ajuda a nos conhecer, a nos desenvolver, a superar a nossa dificuldade. Porque nós só superamos ou só transformamos em nós aquilo que conhecemos. Se não conhecermos, vamos continuar na ignorância e repetindo erros. Então, o convite ao estudo é fundamental. O convite ao autoconhecimento é fundamental, com toda certeza. Então, só para a gente se situar, como a gente começa na sugestão de Kardec aqui, prece para a corrigenda de um defeito. Eu tenho que fazer uma prece para corrigenda de muitos defeitos. Mas a gente faz um de cada vez, porque são tantos, não dá para colocar tudo de uma vez só, né? Então a gente bota um de cada vez. Então, um hoje, outro, cada prece a gente faz para um. Vamos lá, Carlão. Boa noite, pessoal. Para pedir a corrigenda de um defeito, tem 18 prefácio. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem com relação a todas as coisas a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Capítulo 15, número 10, capítulo 19, número 12. E o querer é importante, gente. A vontade é importante. E aí sempre me remete nessa situação à questão 909 lá do Livro dos Espíritos que nós estudamos. Quando os Espíritos falam que nós temos muito pouca vontade de nos transformar. Quão poucos esforços fazemos para nos transformar. Então, se tivermos vontade, com toda certeza, fica bem mais fácil a nossa modificação, a nossa transformação. E Kardec nos diz lá no Evangelho, aqui no Evangelho, né? A gente está estudando o Evangelho, de que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Então precisamos nos esforçar para nos transformar moralmente. A partir do nosso esforço, seremos vitoriosos se não desfalecermos, como nos recomenda Paulo. Vamos lá, Carlos. E aí fica aberto para quem quiser participar. 19, prece. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que me reconheço que uma coisa é mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Preservo-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a. Se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste Carlão, culpado. só um minuto. Opa, Aqui acho que todo mundo entendeu, né? Na proposta da prece, quando ele fala propenso a, ponto, é a dificuldade que nós queremos evidenciar, tá, gente? Então, propenso a fofoca, propenso a O o orgulho. crime, né? Ao orgulho, e assim vai, tá? Aqui entraria aquilo que nós estamos orando para superar. E de aí novo, realmente tem que fazer igual o Valdemir falou, né? Um por vez, senão vai ficar bem longa a prece. tem que fazer um por vez, cara. Senão não dá. E Vamos lá. a gente tem que estudar. Aí, lembra, né? Lembra sempre a questão 919 lá do Livro dos Espíritos, para 909, agora 919, que fala de autoconhecimento. E é o que a gente está fazendo aqui, é conhecer, é estudar. E nesse estudo, nós precisamos, pelo menos eu faço isso, me colocar no papel de o que é que eu preciso mudar em mim, ou pelo menos o que é prioritário. Eu preciso mudar um monte de coisas, mas o que é prioritário? E aí, gente, vamos escolher a mais fácil para começar.
Porque se eu começarmos é difícil e não conseguirmos, isso pode nos frustrar, pode nos decepcionar e nos levar ao desânimo da luta. Então, quando escolhemos uma coisa mais fácil, fica mais fácil, ou menos difícil, pelo menos, superar. A partir do momento que eu supero uma, eu me fortaleço. A cada batalha vencida, eu supero, eu me fortaleço um pouco mais. Então, essa é o convite de Kardec aqui, né? Propenso a, como lembrou mal, orgulho, a vaidade, a fofoca. Não é fofoca, é maledicência, né? A maledicência, a, enfim, e tantas outras dificuldades que eu ainda carrego. Aí cada um de nós, singularmente, particularmente, faça sua análise, sua avaliação. O que é que eu preciso mudar? E aí, vamos nos esforçar para isso. Valdemir, a Sandra Fonseca colocou aqui no grupo, né, no chat, a palavra culpado é bem forte, né? E realmente é, Sandra. A palavra culpado ou o sentimento de culpa, que é pior ainda, ela nos coloca numa situação quase que de paralisia, né? Porque a gente fica ali se autoflagelando, se imputando aquela culpa. Que nós possamos modificá-la por responsabilidade, né? Então, nós somos responsáveis, né? Responsáveis por aquilo que realizamos, de bom ou de ruim. E o que for de ruim, se formos responsáveis, que sejamos responsáveis por corrigi-la também, né? Então, isso nos dá mais liberdade, né? De ação e de reação às nossas escolhas infelizes. Interessante isso que a Sandra colocou, porque essa coisa da culpa é uma coisa muito histórica, é muito cultural. Nós aprendemos ao longo do tempo e fomos induzidos ao longo do tempo a bater no peito, quer dizer, meia culpa, meia máxima culpa. Então, aí, isso é uma orientação da Igreja Católica, como se a partir da culpa eu pudesse me modificar. A partir da culpa eu não me modifico. A partir da culpa eu me puno. E punição não ajuda. O que ajuda é esclarecimento, é transformação. Então, a gente precisa realmente mudar essa ideia que a Igreja Católica pregou durante tanto tempo. E no tempo de Kardec, a psicologia ainda não era conhecida como ciência. Apesar de já existir o termo, mas não era conhecida como ciência. E a partir da psicologia como ciência, ela nos esclarece que a palavra culpa ou o sentimento de culpa é altamente corrosivo, que nos corrói, que nos faz mal, que nos adoece. Então, nós precisamos, como lembrou Mauro, substituir essa palavra culpa pela responsabilidade. E não é só uma questão de semântica, é uma questão de prática. Se eu sou responsável, eu resolvo, eu dou conta. Se eu sou culpado, eu me puno. Quando eu me puno, eu não me corrijo. Eu me sinto inferior, eu me sinto mal. Então, essa é a ideia que a Sandra lembrou muito bem. A palavra culpa. A gente precisa entender o aspecto cultural da época, mas hoje, século XXI, nós precisamos realmente tirar essa palavra do nosso dicionário. E quem diz isso é a dona Joana de Ângeles. Ela diz que de futuro as palavras culpa e pecado serão extintas do nosso vocabulário. Só constarão como palavras mortas. Então, se de futuro elas serão extintas, vamos começar a trabalhar essa extinção em nós, pelo menos, a partir de agora. Culpa, não. Responsabilidade, sim. Transformação, sim. Punição, não. Diga aí, Mirabete. Eu indicaria aí para todos nós já passamos por esse item do Evangelho, mas podemos voltar a ele, que é o verdadeiro silício, né? O silício, que era o instrumento de autoflagelação, né? Na Idade Média, principalmente, onde se entendia que pela flagelação física se alcançava a purificação dos pecados, né? Então, o Evangelho tem um item específico sobre isso, né? O verdadeiro silício.
Assim, então vale a pena a gente voltar lá e dar uma outra lida, né, sobre o que nos fala o Evangelho sobre esse tema. Então fica aí como trabalho de casa, como sugestão de trabalho de casa, dá uma lida no o verdadeiro silício, para entender lá o que é silício e o que efetivamente nos ajuda na purificação. Diga, Sandra. É, eu estava pensando na maledicência sobre mim, sobre a gente, né? No caso, vou botar na primeira pessoa também, que você fala assim, eu gosto, porque fica mais fácil, né? A gente acha bonitinho dizer os nossos defeitos, né? Mas de concreto, no final, lá na- no íntimo, a gente no final acaba cedendo porque parece que passa a mão na nossa cabeça. A gente mesmo passa a mão na nossa cabeça. E essa maledicência como hábito, né? Se a gente tem o hábito de maldizer dos outros, ela também traz esse hábito para nós, né? E esquecemos de ver os nossos pontos fortes, né? É, a gente, querendo ou não, está caminhando. E há muito pequenos passos, eu concordo com isso, mas caminhando, né? É, hoje foi mais ou menos o tema dos meus pensamentos ficaram em torno disso, da maledicência. Como é fácil falar mal de mim, como é fácil. Mas no momento que eu tiro aquilo que eu estou falando mal e analiso, eu transformo aquilo em pontos fortes. E transformo, não é dizer que eu sou maravilhosa, não é isso. Transformo em ver os pontos fortes. Porque a maledicência contra nós, ela traz o que a gente chama de tirar as duas pernas e dois braços, né? Eu analiso achando que estou fazendo uma análise, mas no fundo eu estou sendo maledicente, né? E é muito fácil sair da minha boca que eu não tô legal, que eu não presto, que eu não sirvo para nada, que é o lance que a Sandra falou, muito bem colocado, que é a culpa, né? Daí para sair para a culpa e não fazer nada é um passo, né? É só isso. Ok, Sandra, obrigado. Por nada, por nada. Continuemos, Carlão? Ah, não me criaste culpado, pois que é justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho de fazer o bem, e, conseguintemente, é de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Lembrando aí de novo a palavra de Kardec, né? Já que falou da culpa, então vamos falar do pecado original. Isso é um termo usado, ou foi usado há muito tempo pela Igreja Católica. Os pecados original, os pecados capitais, eu confesso que eu não sei, porque eu nunca fui católico, então não tenho essas informações. Mas sei que a Igreja Católica usa esses termos pecados capitais, o pecado original. E Kardec está usando isso aqui como uma figura de linguagem, gente. Para o Espiritismo, a palavra pecado, como lembrei aqui, a Joana inclusive está sugerindo que ele seja retirado do nosso vocabulário. E vai ser tirado, ao longo do tempo vai ser tirado. Em realidade, o sentido da palavra pecado quer dizer errar o alvo. Eu errei o alvo, eu pequei. Segundo aí os estudiosos da gramática, a partir do momento que eu erro, eu estou pecando, eu estou errando o alvo, estou atirando ou focando no lugar errado. Isso é pecar. Então, é errar. A palavra pecado também é outra coisa que é muito pesada, pelo menos dentro da minha percepção. É como a culpa, é muito pesada. Então, eu errei, eu me equivoquei. Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento e continuo me equivocando, continuo errando, aí eu tenho a responsabilidade, não a culpa, mas eu tenho uma responsabilidade maior
porque eu sei, porque eu conheço. Então, quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Diga, se eu Valdemir, não fui. o pecado original, né, que cita, vem da história de Adão e Eva, né? Não, Eva, sim. Foi lá a desobediência deles em comer o fruto Uhum, proibido, né? Fruto do uhum, conhecimento do bem e do mal. Então, esse foi o pecado original, né, que se estabelece. Que para eles, segundo Adão e Eva, foi o primeiro pecado cometido, né? Ou o mais uhum. importante e relevante. Então, Kardec faz essa mesma relação, né? Como ele diz assim, esse é o meu pecado original, ou seja, É o meu primeiro pecado. aquele meu primeiro, aquele mais importante, aquele que me fez decair, né? Uhum. Diga, Sandra, você levantou a mão e baixou. Alguma coisa? É que eu tô no celular, tô com dificuldade. É uma coisa que lendo essa última frase aí, né? Vós não criastes culpado, porque sois justos, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se preferiu o mau caminho, foi em virtude do meu livre-arbítrio, né? Eu fiquei aqui Uhum. pensando, eu acho que não só, não sei, minha ignorância aqui me diz, né? Não só a questão do meu livre-arbítrio, né? Porque acho que às vezes também a desinformação, a falta de orientação, por exemplo, isso que nós fazemos aqui nesse grupo, né, em que eu estou tendo a oportunidade de participar há pouco tempo, mas como tem me ajudado a entender melhor, a entender, no caso, espiritismo não, mas o espiritismo sob a luz do kardecismo, né, que não tem essa coisa da culpabilização, que em muitos lugares que eu já andei, estudando o kardecismo tinha esse peso ainda, né? Que se eu não estou andando na linha, eu estou culpada porque é o livre-arbítrio. Eu acho que não só. Eu queria trazer o meu entendimento de que também a informação, também o conhecimento nos ajuda para a gente tomar melhores decisões diante dos caminhos, né? Não sei se isso é correto falar, mas eu queria trazer isso que, para mim, no meu caso, ajuda muito, né? Errar é inevitável, às vezes a gente está tão tomado de tantas coisas, influências diversas do campo que é onde a gente anda, das convivências, dos sentimentos, enfim. Mas o conhecimento nos ajuda muito. Isso está correto? Eu pensar assim? Com certeza o conhecimento nos ajuda. Agora, o livre-arbítrio, ele é pleno, ele é total, pelo menos na semeadura. Eu tenho liberdade plena para plantar. E aí, Sandra, pode dizer, eu não conhecia. A regra áurea está escrita em nós. A lei de Deus está escrita em nós. Questão lá 621 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E ele responde, na nossa consciência. E o ensinamento, eu costumo resumir o ensino de Jesus numa frase. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você. Então, quando eu faço alguma coisa a alguém que eu não gostaria que fizessem a mim, eu estou desrespeitando uma lei de Deus. Eu estou usando meu livre-arbítrio para desrespeitar essa lei. Então, eu entendo assim, tá? Claro que o conhecimento nos ajuda bastante, mas mesmo conhecimento, nós temos a liberdade de escolher segui-lo ou não segui-lo. Então, para mim, o livre-arbítrio é sempre pleno na semeadura. Na colheita, não, mas na semeadura, com toda certeza. E também tem assim, Desculpa. É porque assim. Ah, não, desculpa. também tem a questão de que o conhecimento não é ação. O conhecimento não é Sim, ação sim. praticada, né? Mas Uhum. ele é o fiel da balança para a ação que será praticada. Ele é um meio para atingir o fim. Se nós temos conhecimento e praticamos o mal, a nossa balança vai tender significativamente para a nossa responsabilidade, aumentando a nossa responsabilidade. Se não temos conhecimento e cometemos o mesmo mal, essa balança tende a menor, porque eu era desconhecido das consequências do ato que eu acabei cometendo, né? E o livre-arbítrio é o agente da ação, né? O Valdemir fala sempre, o plantio é o livre-arbítrio, né? Ou seja, nós temos livre-arbítrio para plantar.
a partir daí não tem mais, ou seja, a colheita será obrigatória. Então, o livre-arbítrio é a ação praticada. Uhum. E essa ação praticada vai carregada de conhecimento, ela tem um peso. Se ela é feita sem conhecimento, ela tem outro peso. Mas em ambos os casos, teremos a responsabilidade daquilo que escolhemos fazer. São os atenuantes ou os agravantes, que nós sempre falamos aqui também. Sandra, a gente chega depois a você aí. Vamos lá, Carlos. É, eu tinha grifado aqui, logo depois do pecado original, até liga com o que o Mauro falou, né? A gente tem o conhecimento, mas tem uma palavrinha que ele fala aqui que se não tiver o conhecimento, mas não tiver a vontade, aí eu não vou conseguir me libertar desses maus pendores, né? Desses meus defeitos. Então ele fala que me posso libertar pela ação da minha vontade. Livre-arbítrio, Isso aí, se eu tiver o conhecimento, mas eu não tiver a vontade de mudança, eu não vou conseguir chegar lá, né? com certeza. Questão 909 lá do Livro dos Espíritos. Quão poucos esforços fazem para vencer as más inclinações? Falta-nos, dizem eles, a vontade. Carmen Vieira, diga aí. Boa noite. Boa Então, noite. eu estou entendendo, eu entendo que o Mauro explicou bem, né? A gente sabe que com conhecimento tem um peso, sem conhecimento tem outro. Tudo bem. Então, estou entendendo que nós sempre vamos estar criando situações de resgate, porque na ignorância a gente vai usar o nosso livre-arbítrio de acordo com aquele conhecimento que nós temos. Se não temos nenhum, né, vamos fazer o que achamos. Então, eu fico entendendo aí que nós sempre, porque nós ignoramos ainda muita coisa, né? Sabemos de alguma, mas ignoramos muitas coisas e vamos agir de acordo com aquilo que conhecemos. Então, estou entendendo que a gente vai estar sempre é, criando situações difíceis de consertar. Estou entendendo certo? Carmen, a palavra sempre é muito complicada. Eu estou sempre criando? Não. Vai chegar um ponto que eu não vou criar mais. A partir do momento que eu for um espírito regenerado, eu não crio mais problemas para mim. Eu não crio mais dificuldades para mim. Eu vou resolver os problemas que eu criei ao longo da história. Então, a palavra sempre, eu creio que deve ser também substituída nessa frase. Sempre ou nunca é muito complicado a gente colocar essas duas palavras. Sempre vou fazer isso ou nunca vou fazer isso. É, não dá para fazer isso. E, como eu lembrei anteriormente a falar da Sandra, nós temos as leis inscritas em nós. Por mais que eu ignore as leis de Deus, eu sei eu conheço a dor. Eu sei que se eu ferir alguém, esse alguém vai sentir dor. E eu não gosto de sentir dor, porque eu conheço dor. Se eu causo a dor a alguém, eu tenho conhecimento. Eu sei que a dor existe em mim, eu sinto em mim, então o outro também sente dor. Então, eu não estou criando só por falta só por ignorância. Mesmo conhecendo, usando meu livre-arbítrio, eu acabo fazendo o outro sofrer, eu criando dificuldade para o outro, coisa que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, eu sou responsável por isso. Entende? Sim. Eu Então, gostaria, rapidinho, eu gostaria de rapidinho, Mauro, olha só. concluir também, Carmen, na sua fala, e é o seguinte: é, o nosso estágio de ignorância ele é transitório. Então, nós vamos sair dele com certeza, né? O tempo Estamos depende do saindo. nosso esforço, né? O tempo depende do nosso esforço. Mas nós podemos aprender e sair dessa ignorância de várias formas, com os nossos próprios erros, com os erros daqueles que convivem conosco e com as instruções que recebemos.
Então, existem muitas maneiras de nós sairmos da ignorância e não necessariamente termos que passar ou cometer erros para aprender com eles. Então, são estágios temporários que, dependendo dessa nossa intenção, esforço e vontade, nós poderemos sim, usando o nosso livre-arbítrio, vencer ou até mesmo nem vivenciar determinadas experiências que, se fizermos a boa escolha, não precisamos passar por eles, né? Então, é importante lembrar disso também. Mas diga lá. Então, foi muito bom isso que você trouxe. Então, eu estou entendendo assim, aqui enquanto você falava, eu estava entendendo assim, que a gente ou eu só vou saber usar bem, por enquanto, ainda vou usar meu livre-arbítrio, ainda criando coisas para resgatar, até aprender com essas próprias coisas aprender a usar realmente o livre-arbítrio, a saber o que é certo, a viver o que é certo. Então, é isso que eu estou entendendo, que você falou. O livre-arbítrio, isso não vai ser sempre isso, exatamente isso que eu entendi. Isso vai ser enquanto eu não tiver essa plena consciência das coisas. E um dia eu vou conseguir, ou todos nós vamos ter. E o que você falou também, achei interessante, que aprendendo com os nossos erros, realmente, com os erros dos outros e com as instruções que nos chegam, como aqui que nós estamos sendo esclarecidos, isso realmente vai ajudando a gente a fazer escolhas melhor. Tá bom, muito obrigada. Ok, diga, Sandrinha. Mauro, eu acho que eu voei numa parte que você falou, mas é importante para mim. No caso do pecado original que a igreja aponta, é o pecado contra o conhecimento do bem e o mal, é isso? Não, a igreja tem por pecado original ou aquele cometido por Adão e Eva, pela Sim, desobediência no Éden e consumindo a fruta do conhecimento do bem e do mal. Esse é o pecado original entendido pela igreja. tá. Agora, o que que você pode me dizer do teu ponto de vista? Porque do meu ponto de vista, assim, isso não cabe, né? Não cabe porque a gente está aqui para ter uma experiência e para daí resultados maus, pensaremos, resultados bons, pensaremos se está sendo bom ou se não está sendo do bom. Então não seria um pecado, né? Num erro de alvo, seria uma experiência, né? Uma experiência. Agora, o que você acha? Gostaria de ouvir você ou o Valdemir, enfim, quem quiser falar. O que vocês acham que isso tem de tão assim pecaminoso como vê a igreja? Ou se o pecado original da igreja é igual ao mesmo raciocínio que Kardec coloca aqui? Não, olha só. Os conceitos que a igreja usou para explicar determinadas coisas fogem completamente ao propósito que a doutrina espírita nos traz. Então, primeiro começa que a doutrina espírita não enxerga pecado, ela enxerga erros. E os erros serão corrigidos. Ponto. Não guarda nenhuma relação com o pecado original, né? Ou os pecados capitais, né? Não guarda nenhuma relação. O que a Então não doutrina teria fala nem sobre por isso? O que a doutrina fala sobre isso são o resultado das nossas escolhas. das Ponto. nossas ações.
Então, uma Só. coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o que te Não. passa pela cabeça? O que te passa pela cabeça? Da onde Bom, eu sei que isso não interessa para a doutrina espírita, mas agora, porque tudo era assim, porque isso são mistérios de Deus. Porque Até hoje é assim. até hoje é assim. Para a Igreja Católica É, é. Será que é disso que eles estão falando? Você quer conhecer muito, você quer entrar muito naquilo que é mistério de Deus, ou não? Eu atentei para essa dúvida agora. Por que Mas, que tanto Sandra, isso não ouvi tem. isso? Mas, amor, olha só. Isso não tem que ser uma dúvida nossa. Porque a doutrina espírita não toca nisso. Não, Por que que sim, eu eu vou sei. Eu só... trazer, né? Por que que eu vou trazer as dúvidas que hoje ainda são alimentadas, né? Na Igreja Católica, no evangélico e entre outras, para ser discutida à luz da doutrina espírita, se não Claro, claro, é ato, claro. entendeu? Então, assim, a É doutrina porque espírita não vê dessa forma, ok, sigamos em frente. Porque vai eu ficar sou muito difícil, fica impossível hoje nós fazermos qualquer ilação dos certo. motivos que levaram aos construtores do catolicismo a colocar esse tipo de coisa, Certo, ok. né? Uhum. Obrigado. Nada. Lembrando, inclusive, que para nós espíritos, Adão e Eva nem existiram. É verdade, Existia verdade. uma raça adâmica, mas não Adão e Eva. Seria impossível Adão e Eva, que tiveram três filhos homens, povoar o mundo a partir daí. Então, isso é ilógico, fora de qualquer propósito, fora de qualquer bom senso. Então, para a doutrina espírita, isso é um fato, que não é um. Você sabe, Valdemir e Mauro e todo mundo, muitos dos meus paradigmas fortíssimos, mas fortíssimos mesmo, né? Uma criança desde 8 anos indo à igreja até os 17, todo domingo ouvindo a mesma conversa e tentando chegar até o Papa e não até o Papa não, até o padre não podendo responder, ele não tendo resposta nenhuma. É muito paradigma registrado, né? Então eu estou fazendo aqui um testemunho de que cada vez que eu estudo, eu arranco de dentro da minha floresta um monte de árvore podre e que não serve para mais nada. E fechou o Mauro muito bem quando ele disse: não adianta pegar ideias novas, botar no odre velho, né? Você tem que botar ideias novas no odre novo, né? Numa coisa nova, não tentar ir buscar lá, porque lá não está realmente aonde a gente precisa estar, né? Então eu queria assim falar mesmo como o pessoal tem falado, é isso aí, tá arrancando grandes e grandes e grandes árvores construídas que só fazem sombra em mim, né? É isso aí, obrigada. Perfeito. Alguém mais comentar? Então Tinham vamos lá, levantado a Carol. mão, mas abaixaram. Não sei se foi a Silvana ou a Sandra Fonseca. Eu acho que a Silvana que tinha levantado a É, mão, né? Silvana tinha levantado a mão. Não, mas o que eu falei, realmente eu levantei, mas o Mauro completou a questão da vontade, você querer mudar, você ter ação. O Mauro completou, Valdemir e outras pessoas, aí por isso que eu achei a mão, tá? Obrigada. Tudo bem. Eu tinha levantado também, mas eu acabei baixando para não criar mais polêmica sobre isso, né? Eu ainda Não, eu estava não queria. parada lá no início, naquela questão que a gente estava falando, né? Sobre o conhecimento, porque eu fiquei aqui pensando assim, quando eu trouxe minha dúvida, foi muito no sentido assim. é, Lembrei até de uma amiga que dizia para mim que nós vamos reencarnar quantas vezes, muitas vezes, referente a quantos grãos tem na areia da praia de Copacabana. Ela falava isso, né? Até chegar a ser um pouco mais lúcido e purificado. E eu fico olhando que isso realmente é uma coisa que não é simples. Porque
se nós temos esse livre-arbítrio, ainda falando dessa questão do livre-arbítrio, né, e dos nossos equívocos, das nossas responsabilidades, é, por exemplo, fico pensando numa criança que cresce num lar, onde o hábito daquela família é um hábito que não é um hábito comum, por exemplo, como a gente às vezes conhece, sabe, né, ou recebe até para contato, uma criança que veio de um lar onde os pais consumiam drogas com uma naturalidade durante toda uma infância, toda uma adolescência, quer dizer, quando vai para o caminho da adolescência, que começa a descobrir no contato social a dimensão daqueles equívocos, isso é um dos equívocos, como o álcool e tantas outras coisas, né? Você cria dentro daquela alma, né? Daquele ego, sei lá, hábitos que você internaliza como naturais, né? E você só começa a descobrir isso quando você vai para o conhecimento, para a convivência social. E aí eu fico imaginando para desconstruir isso, né? O exercício dessa vontade, que isso é muito forte, ter uma vontade forte é um treinamento muito grande, porque é forte demais, né? Você construir uma vontade para mudar um hábito, né? Enfim, não só eu queria trazer isso, eu fiquei aqui pensando, né? De desconstruir algo que você entendeu como natural, para construir algo que revê isso e partir para uma coisa mais ética, mais moral, mais dentro de princípios morais, né? Que a gente sabe que é, né? Enfim, era só para trazer esse exemplo, né? Tudo que se fala em termos de cultura é algum tempo. Pois é. Não é pouco tempo. Normalmente é muito tempo. E a Igreja Católica, culturalmente, nos colocou culpados. Por consequência, nos colocou medo. Em função da culpa, eu vou para o inferno. E acabamos ficando com medo. E o medo é um péssimo companheiro. Pelo menos o medo exagerado, o medo patológico, o medo sem sentido. É uma péssima companhia. Mas é a maneira de controlar, é a maneira de conter uma sociedade, um povo, é através do medo. Se fizer isso, acontece isso. E o inferno, como pinta lá a teologia católica, ou as teologias de uma maneira geral, o inferno é um lugar de sofrimento atroz, onde se queima eternamente sem nunca morrer. Então, essa é uma maneira de controlar as pessoas. E o Espiritismo vem com ideias diferentes. O Espiritismo vem com a ideia do Cristo, a ideia da libertação, a ideia do sair do Egito, a ideia do êxodo, como aconteceu com o povo hebreu, ser liberto da escravidão do Egito. E a doutrina espírita vem nos libertar da escravidão criada pela igreja e por nós mesmos ao longo do tempo. Então, nós precisamos entender que somos responsáveis pela nossa libertação. Ninguém hoje pode nos escravizar. Como dizem lá os espíritos, nós somos livres através do pensamento. E, na medida do possível, através das nossas obras. Mas do pensamento, sim. Ninguém é capaz de interferir no nosso pensamento. E como para o espírito, pensamento é tudo, então pensemos positivo, nos libertemos em termos pela mente, pelo pensamento, e com certeza vamos nos sentir melhor e menos punitivo, menos autopunitivo, porque, como lembramos, culpa sempre vai nos levar, sempre. Aí me permita a palavra, Sandra, sempre aqui, né? Mas esse é um fato. A culpa sempre nos leva à autopunição. Tudo bem? Vamos Continuamos, adiante. Carlão? Andiamo. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dá-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que o suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que não fique perdida, e para que, quando o Senhor aprover me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Capítulo 5, número 5, capítulo 17, número 3. 17 número 3,
é o homem de bem. Nós estamos aqui para nos tornarmos homem de bem. Então, independente de religiosidade, independente de título, de religiosidade não, independente de religião, mas independente de título, de rótulo. Nós estamos aqui para nos tornar pessoas de bem. E eu estou fazendo um estudo lá do livro Obreiros da Vida Eterna, no outro grupo que eu participo, e tenho um- uma equipe do nosso lar que vem à Terra para providenciar desencarnes. Eles não vêm buscar espíritas, eles vêm buscar espírita, católico, protestante. Nesse grupo de 5 pessoas, tem 2 espíritas, tem 3 espíritas e um católico e um protestante. Então, não é a religião que nos salva, é nos tornarmos homens de bem. Essa é a ideia, nos tornarmos homens de bem. Para isso, nós estamos estudando e precisamos colocar em prática, na medida do possível, obviamente. Não vamos viver plenamente, pelo menos eu, não vou viver plenamente o Evangelho, porque ainda não tenho condição, mas na medida do possível, colocar em prática no nosso dia a dia. Esses ensinamentos de Jesus. Vamos seguir o seguinte, Carlão. Vamos lá. Para pedir a força de resistir a uma tentação. E tem 20 prefácio. Duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o terás arrastado ao mal, se o considerasse inacessível à sedução. O arrastamento ao mal é impossível. Não é impossível, não. O arrastamento ao mal é sempre voluntário. Todos somos. O arrastamento ao mal é irresistível? Pergunta Kardec. Não. O único arrastamento irresistível é o arrastamento do bem. E aqui me lembra o livro há 2000 anos, quando um senador romano, diante de um carpinteiro, se ajoelha. Isso é um arrastamento moral. Diante do moral, né, a legião de obsessores se afastou diante do moral. Mesmo sendo uma legião, se afasta diante da moral. Então, nós não somos. O arrastamento para o mal não é irresistível. Vamos lembrar Kardec aqui. Nós somos responsáveis por aceitar essas sugestões, por nos comprazer de uma maneira geral. E aí, por favor, eu vou usar a primeira pessoa de novo. Por me comprazer nessa situação, eu sou responsável pelas minhas dificuldades, pelas minhas dores, pelos meus problemas. E terei que responder até o último centavo, até o último centil. Eu tenho nada da lei passará até que não seja cumprido toda a lei. Então, essa é a ideia do Kardec. Não coloquemos a culpa ou a responsabilidade dos nossos irmãos, que nós chamamos de obsessores. Os obsessores só estão conosco porque nós abrimos a porta. Nós entregamos a senha. E aí eles entram mesmo. Mas também podemos impedi-los de entrar se nós modificarmos. É o que a gente fala aqui do umbral, né? A gente tem que sempre falar aqui do umbral. A dona Elisa, lá de Campo Grande, toda semana nos cobra esse negócio lá na rádio, né? Para a gente falar de umbral. Nos reunirmos todos aqui pensando mal, criamos um umbral para nós. Mas se compensar assim, ao contrário, todos aqui pensarmos no bem e agirmos no bem, faremos o céu para nós. Então, nós somos responsáveis pelo nosso céu ou pelo nosso inferno, que nós mesmos criamos. É isso que Kardec diz, pelo menos que eu entendi, nesse primeiro parágrafo aí do item 20. Continuamos? Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal,
mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Mais uma vez, nos convocando à autorresponsabilidade, ao livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para plantar, mas tem que colher aquilo que plantar. Então, eu posso plantar qualquer semente que eu quiser, mas terei que colher tudo aquilo que eu plantar. Diga, Angélica. Então, lendo este item 20 aí, o primeiro parágrafo, às vezes não, sempre eu me questiono quando começam essas discussões de responsabilizar os atos de violência a responsabilizar a sociedade. Porque o que nós vemos hoje é que é uma desculpa, né? Ele é vítima da sociedade. Então, não existe essa vítima da sociedade, porque você mesmo disse, né? O arrastamento ao mal, ele é voluntário. Então, quando uma criatura aí saca uma arma e mata a outra, ele assalta, ele mata, ele está sabendo o que ele está cometendo, quer dizer, ele está usando o livre-arbítrio dele, porque ele poderia ter pensado um pouco mais e não cometer aquele ato. Então, essa verdade que tentam impor, que ele é daquele jeito porque a sociedade é responsável, isso não é validado aqui no caso do Espiritismo. O meio influencia, mas não decide. Que o meio influencia, isso não temos dúvida. O meio influencia, mas não decide. Quantas vezes temos informações de irmãos, né, em situações de perigo, de vulnerabilidade? Ainda agora mesmo, estava conversando, agora há pouco, na reunião que eu estava participando, estava conversando com uma pessoa, uma evangelizadora, que ela está falando questão de abuso sexual de menores. Menores evangelizando lá da instituição que ela trabalhava. E ela nos lembrando que o evangelismo, essa pessoa que foi abusado durante não sei quantos anos, durante a evangelização, orava pelo abusador, quando ele podia pegar uma arma e matá-lo. E ele não fez isso. Ele fez a opção por não cometer a violência. Então, essa coisa de vítima da sociedade, com todo respeito, sem entrar em nenhuma polêmica, isso é muito coisa de ideologias políticas. Roubar o telefone celular não faz mal. Pode roubar o telefone celular que é para tomar uma cervejinha. Isso é uma opinião de uma pessoa que a gente entende a opinião, entende não, a gente respeita a opinião, mas não precisa concordar com ela. E efetivamente, vítima da sociedade? Não. Eu tenho livre-arbítrio para fazer ou não fazer. E de novo, lembrando aqui, eu sei que pegar uma arma, matar uma pessoa é ruim. Eu sei, eu não quero morrer. Então, por que que eu vou matar? De novo, fazer a regra áurea do cristianismo. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, eu também concordo com você, Angélica, de que vítima da sociedade, não. Eu sou vítima do meu passado. Sou vítima, ou sou responsável pela minha plantação. E se eu estou plantando mal, eu vou colher o mal. Ainda agora estava vindo da reunião e passei pela. Era dia de colher lixo na rua que eu passei. Dezenas de irmãos vivendo do lixo, pessoas sujas, moradores de rua, reciclando plástico, uma coisa bastante lamentável. Eu fiquei pensando e falando com meus botões, até quando, meu Deus, nós vamos continuar cometendo esses equívocos
para termos que colher essas sementes, para termos que colher essas plantações que nós fizemos. Mas nós fizemos e estamos fazendo. Aí nós, sociedade, tá? Dentro da sociedade tem membros, tem pessoas que não fazem esse tipo de coisa. Mas como sociedade, sim, nós fazemos. Ainda fazemos muita bobagem, como sociedade. Precisa mudar. Enquanto não mudarmos a nós mesmos, nós não mudamos a sociedade. E se mudarmos a mim mesmo e a sociedade não mudar, a sociedade vai ser que se modificar, porque eu estou modificado. Ou eu vou ser promovido para um outro planeta, um outro mundo, uma outra situação. Mas o fato é, a partir do momento que eu me modifico, eu tenho condição de sair dessa situação de miserabilidade, me permita aqui a palavra. Foi o termo que eu consegui enxergar hoje, olhando aqueles irmãos vivendo de lixo, vivendo no lixo e de lixo. Pois é, mas aí eu entro assim, aí eu começo a pensar, estas pessoas, aliás, todos nós agimos pelo nosso livre-arbítrio, né? Mas eu estou tendo a oportunidade de ter um conhecimento. Eu posso considerar que eles não tendo este conhecimento, então eles têm uma, como se diz assim, como que eu posso falar? A atitude deles será considerada menos prejudicial do que se eu estivesse fazendo. Porque eles, os que vivem nessa situação, eles não têm o conhecimento que nós temos, né? Como que eu faço assim, o livre-arbítrio com esse conhecimento, com essa falta de conhecimento? De novo, a gente vai voltar na questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na minha consciência. Eu não preciso ter grandes conhecimentos filosóficos, doutrinários, para ser um homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua plenitude. Se ele é colocado na situação de inferior, ele respeita o superior. Ele trabalha para produzir, para ser digno do salário. Se ele é colocado na posição superior, ele respeita o subordinado e promove o subordinado. Então, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer situação que eu estiver, eu posso ser um homem de bem. E eu não preciso ser espírita ou ter grandes conhecimentos para isso. Basta que eu queira. Mas isso, o que nós estamos vendo hoje, são ainda espíritos rebeldes, espíritos que não aceitam, encarnados, que não aceitam as condições pelas quais precisariam passar. E aí matam, roubam, mas isso é livre-arbítrio. Agora, atenuante e agravante, a lei de Deus sempre tem. A lei humana tem. Caramba, já E acabou o tempo. interessante que essas pessoas que vivem na rua, pelo menos assim, aqueles que eu conheço, que nós trabalhamos com eles, né, na distribuição da sopa, todos eles, a maioria, aliás, né, não todos, a maioria, eles têm o conhecimento bíblico que os evangélicos levam para eles. Sim. Eles geralmente eles repetem alguma coisa, eles falam alguma coisa para nós que a gente vê que aquilo foi ali um grupo de evangélico que esteve. E muitos deles mostram um egoísmo muito grande. Por exemplo, quando levamos roupas, eles avançam nas roupas, eles querem a melhor que está ali, né? E essa semana um me chamou muita atenção porque um rapaz ele chegou para nós e ele falou assim: eu posso repetir a sopa? Eu falei: quantas vezes você quiser, porque tem bastante aqui, né? Aí ele chegou e repetiu. Quando ele foi para a terceira vez, ele falou assim: eu queria mais um pouco, mas eu estou pensando que às vezes essa porção que eu vou tomar vai faltar para o outro. E eu achei assim, ele já é um espírito que já está mais, não é, Mais evoluído ali, né, conscientizado. naquele meio. Uhum. Mais conscientizado, menos egoísta, com toda certeza. Enquanto uns estão se degladiando por causa das roupas, né, ele pensou, não, não vou tomar mais um copo. Uhum. Eu acho muito assim, é a questão a reencarnação, né? Que até acho que foi ontem que o Eduardo Araújo debateu no programa, não foi? Sobre a reencarnação. Eu não sei se foi ontem, mas um dos debates dele foi sobre a reencarnação
E foi muito interessante, porque essas pessoas reencarnam e eu fico analisando ali o que cada uma traz das suas vidas, né? O que elas estão agora resgatando. E esse rapaz me chamou a atenção. Apesar de estar na rua, passando por necessidade, ele tem um sentimento. Ele tem algo que ele trouxe, né, com ele, que ele pensa no outro. Mas, Mas é Angélica, isso. Não vou é tomar só mais o você, tempo, não. é só você hoje observar o que está acontecendo no Brasil. Olha as pessoas gananciosas que estão aí, né, de forma voraz, né, dilapidando os recursos que poderiam estar amenizando o sofrimento de tantos. Você acha qual a experiência que eles vão viver no futuro? Ah, pode ser essa daí, né? Também Pode está ser na rua. essa. E por que que pode enviar? Mas ele vai vir e não vai ter esse pensamento de deixar para o outro. Como não? E o arrependimento no plano espiritual? Caraca, eu estou passando por tudo isso porque lá eu fiz isso, então eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que sair do meu egoísmo, né, e começar a pensar no outro. E aí entra também a história da lei de conservação. Por que que eles avançam? Lei de conservação. Porque a fome é muita, porque o frio bate, porque é uma oportunidade de eu me proteger para poder viver. Lei de conservação. Em estados ainda bastante embrutecidos, mas que é o caminho que escolheram, que os levou até essa experiência. Então, assim, de novo, né? É a oportunidade de a gente pegar o conhecimento que estamos aqui já há muito tempo estudando e ter olhos de Entendi. ver nas nossas atividades do dia a dia. Nós vamos enxergar todas elas. Porque a doutrina espírita não é para a casa espírita, a doutrina espírita é para a nossa vida. E nós vamos enxergá-la ali acontecendo diariamente. É só ter olhos de ver, né? Obrigada. Diga aí, Rosemary. É, eu acho que eu já falei desse senhor que ele toda semana, hoje foi dia dele passar, faz coleta seletiva. Já tem um caminhão que pega, mas tem um pessoal que passa antes. Aí tinha um outro senhor que eu separava para ele as coisas e tal, ajudava. Eu acho até que ele desencarnou, ele nunca mais apareceu. Mas esse, o seu Reinaldo, ele fala, pode me chamar de Canela. Ele tem 79 anos. Ele chega cantando, feliz da vida, num bom humor, fala de Deus. Ele perguntou, a senhora é de que igreja? Eu falei, sou espírita. Ele entendeu muito bem, ele fala coisas que me emocionam, assim, sabe? De sabedoria mesmo, não é da religião em si. Qualquer coisa que ele vá falar, ele fala com uma sabedoria que eu fico, gente, ele é muito evoluído, muito evoluído. Tá numa condição mais humilde, não mora na rua, porque ele fala da esposa, da família, né? E tudo, mas assim, a disposição e a boa vontade do que ele está fazendo, ele faz com muito amor, com muito carinho. Por onde ele passa, ele distribui isso. Já peguei ele no começo, no final, no meio da rua, lá embaixo, é uma rua de subida. Ele está sempre ali, muito feliz. É. Olha o Então, caso do Chico, né? Com aquele morador de rua lá nos Estados Unidos, né? Ele foi lá atraído é, pela luminosidade daquele companheiro que os outros não viram, ele viu. E depois ele falou, eu fui ali, porque ele tinha abraçado, inclusive, aquele irmão, né? Ele falou, fui lá porque esse aí, ele está na última encarnação aqui. Olha que E maravilha. ele não, já teve vezes assim, eu fui abraçar, ele achar que tá sujo e eu falei, não, seu Reinaldo, que isso? Sabe? Aí ele falou, madame, eu não, eu nem deixo, sabe? Assim, mas ele tem uma simplicidade e ao mesmo tempo uma grandeza tão grande que me emociona. Isso é Aí. sabedoria, mulher. É, com Isso é certeza. sabedoria. Não é conhecimento, não é cultura, É, é sabedoria. sabedoria.
Sabedoria é diferente de saber, de conhecer. Ele vive essa sabedoria. Até ouvi um dia desse brincando, alguém dizendo, sabedoria é saber que tomate é fruta, mas não colocar na salada de fruta. É, É verdade. eu só sei de uma coisa, eu agradeço a Deus, assim, de passar essas pessoas, né? E eu ver, né? Porque ali a gente vê Deus muito forte. E eu fico muito feliz, assim, muito feliz. Ele está Que em bom. todos, tudo, em todos os lugares. É. Ok, seu Mauro, fechamos aí. Vamos parar aqui no item 20, né? Vamos Retomamos aí recomeçar o do item item 20. 20. Isso. Ok, obrigado, pessoal. Obrigado, Valdemir, Carlão, a todos que contribuíram aí com as suas reflexões. E vamos fazer a nossa prece, né? E vamos pedir, então, a Rosemary, que está com o coração Ah, tão meu, feliz, né? sabia, Que eu faça a nossa sabia. prece. É, minha filha, Eu morro de conexão. vergonha. Você que me chamou para te Eu chamar. Você ficou aí começo, não, pensando. eu começo a falar, mas eu me enrolo, gente, eu fico nervosa, Não eu não sei o que precisa, falo. fica tranquila. Vamos orar. Uhum. Obrigada a Deus, né, a Jesus e a toda a espiritualidade, por essa oportunidade de aprendizado, por esse grupo tão assim unido, amigo, que se dispõe sempre às segundas e às terças-feiras de estar aqui, aprendendo um pouco mais, né? E também em especial ao Mauro e ao Valdemir, que sempre estão dispostos, animados, não só aqui na segunda e na terça, mas amanhã também no programa deles, tanto esclarece a todas as pessoas que confortam tantos corações, né? E que a gente tenha uma semana de paz, de harmonia e assimilando cada aprendizado desse e colocando em prática sempre em nossas vidas. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos vocês aqui do grupo, né? E gratidão, só isso que eu tenho a dizer, Deus. E Jesus, por tudo, 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 pela minha família, pela família de vocês todos, né? Por todas as nossas lutas, mas sempre com aquela consciência de que Deus está ao nosso lado. Sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja. Graças a Obrigado, Deus. Rosemary. Beijo, Obrigada. pessoal. Amanhã lá na Tchau, rádio, beijo. hein? Ah, deixa eu Boa falar Temos uma amanhã coisa na noite. rádio. aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. Quantos de nós aqui da sala ainda não estão inscritos no canal da Rádio Rio de Janeiro? Se inscrevam. E aqueles que puderem, também participem do Clube da Fraternidade, né, que é a mantenedora da rádio, tá bom, pessoal? Então vamos disseminar isso aí em torno de nós, com os nossos vizinhos, amigos, familiares, para que a gente possa ajudar a rádio a se manter, tá bom? Que as coisas lá não são fáceis, não. Um beijo, até amanhã. Boa noite. Amanhã, gente. Valdemir, Oi.